Oi gente, Tom Maior começando. Estamos na Sagres TV e como sempre no YouTube. Olha só pessoal, nossa equipe preparou um programa com muito carinho para você e sua família. E se você, assim como eu, também é fã de animação, se prepara, vamos receber aqui no estúdio o pessoal da produtora do filme A Ilha dos Ilus. E aí, aproveitando o tema, a gente também vai conversar com uma dubladora de filmes para conhecer mais sobre essa profissão e também saber a opinião dela sobre o uso de inteligência artificial em dublagens. E você já tentou pedalar? Vamos conversar com uma fã dessa atividade aqui hoje no Tom Maior. E no quadro Pessoas na História, nós vamos falar sobre Nelson Mandela. Eu já adianto que está muito interessante, viu? Isso e muito mais no Tom Maior a partir de agora. Tom Maior no ar e deu para perceber que hoje nós separamos muito conteúdo bom, né, gente? E antes de começar, como sempre, eu já começo fazendo a minha autodescrição. Eu sou Jéssica Lima, hoje estou com cabelos soltos, eles são cacheados, minha pele é clara, estou usando uma calça preta e uma camisa marrom. Oi Marcelo, tudo bem? Oi Jéssica, tudo certo? Também quero agradecer a audiência, né? Lógico, fazer a minha autodescrição. Sou Marcelo Pedro, um homem negro, tenho os cabelos raspados. Hoje eu estou vestindo uma camiseta azul, uma calça marrom clarinho e um tênis marrom. É isso. Marcelo, parece que tem um lugar em Goiânia que quem chega lá viaja para outros planetas, digamos assim, é isso? É, eu já ouvi falar, viu? É a série Goiânia 90 Lugares, né? Uma série produzida aqui pela Sagres TV para fazer a gente conhecer os cantinhos mais especiais dessa nossa capital. Vamos conferir agora um dos episódios que foi produzido para você. Ei, você aí! Conhece o Planetário de Goiânia? Então pode vir com o Goiânia 90 Lugares viajar pelo espaço sem sair da nossa capital. O Planetário Juan Bernardino Marques Barrio, administrado pela Universidade Federal de Goiás, compartilha conhecimento sobre astronomia e encanta diferentes gerações há mais de 50 anos. Dentro da cúpula, os visitantes fazem uma viagem e conhecem de perto o sistema solar, estrelas e constelações, além de acompanhar a simulação da passagem do tempo. O planetário foi inaugurado no dia 23 de outubro de 1970, véspera do aniversário de Goiânia, depois que o professor José Albiratã de Moura solicitou ao governo federal um modelo simples de projetor para simular o movimento da Terra em torno do Sol. Só que no mesmo momento, o MEC estava em negociação com o governo da Alemanha Oriental e Goiânia foi a escolhida para a instalação do planetário, recebendo um projetor Zeiss Space Master. A maior parte da agenda é dedicada a sessões com estudantes de diversas escolas, mas há também a visitação pública, sempre nas quintas-feiras, pontualmente às 7h30 da noite. Os ingressos para sessões públicas são limitados a 120 lugares e o ingresso de R$10 deve ser pago apenas em dinheiro, na bilheteria do local. E você quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Então vem com a gente viajar pela história da Feira da Lua, da Praça do Sol, do Centro Cultural Gustav Ritter, do Bosque Botafogo e do Campus Samambaia da UFG. Acesse agora goiania90lugares.com.br para conferir esses e outros lugares da nossa capital. Deu vontade de conhecer, né? Esse projeto é super legal e a cada vídeo mostra um trechinho de um lugar, de um restaurante, de um ponto turístico que a gente aqui de Goiânia e também de outros lugares morre de vontade de conhecer. E olha, assim, não é todo mundo, né, que pode embarcar num foguete, num espaço e sair conhecendo lugares por aí. Mas tem gente que gosta, Marcelo, de andar de bicicleta. É mesmo. Bicicleta também é uma boa opção para desbravar lugares novos. Com certeza, viu? E para falar mais sobre essa prática, né, sobre o pedal, nós vamos falar agora com a Marcilene, que não somente sozinha, mas convoca várias pessoas lá de Porangatu, no norte de Goiás, para
praticar juntos a bike, né, o pedal. Oi, Marcelene, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Tudo jóia? Marcelene, é isso mesmo? Você vai desbravando lugares por aí de bicicleta? Exatamente. Eu acho que isso já faz parte da minha rotina, né, do meu estilo de vida, na verdade, e de muitas pessoas aqui de Porangatu. Graças a Deus que a gente, aos pouquinhos, a gente vai introduzindo esse bem-estar também na vida de todos aqui, dos nossos porangatuenses. Marcelene, boa tarde, seja bem-vinda ao Tom Maior. Conta pra gente como que começou essa sua paixão pelo pedal. Oi, Marcelo, boa tarde. Então, essa paixão pelo pedal, ela aconteceu basicamente... Eu posso falar para você que desde que eu nasci, né? A minha história é o seguinte, eu sou filha de Porangatu, fui embora para Brasília, eu tinha 13 anos de idade, mas aqui em Porangatu, meu pai já tinha uma oficina de bicicleta que se chamava Agência Monarch, que era ele e a Francisca. Então, eu fui embora, meu pai faleceu, eu fui embora de Brasília, e esse amor pela bicicleta, ela, na verdade, ele nunca morreu dentro de mim. E em Brasília, eu acabei conhecendo um grupo de ciclistas que fazia parte de um pedal, que chamava Pedal Noturno, que circulava tão somente pelo parque da cidade. Foi lá que eu comecei novamente a resgatar esse amor pela bike. E dentro desse grupo havia um outro grupo chamado Rebas do Cerrado, que foi aonde a minha paixão mesmo pela bicicleta aflorou, que é tão somente a bike para trilha, que é aquele grupo de trilheiros, né, que hoje é considerado um dos maiores grupos da América Latina, que é o Rebas do Cerrado. Então, a minha paixão mesmo, ela aflorou ali dentro. E dali em diante, isso nunca acabou e nem vai acabar. Marcelene, hoje em dia, quantas pessoas te acompanham por aí? Então, aqui em Porangatu, eu sou a mentora do Pedala Porangatu. Dentro desse grupo, nós temos vários outros seguidores, digamos assim, né? Porangatu, hoje, eu posso colocar aí uma média de 500 ciclistas, mas não que siga exatamente o Pedala Porangatu, mas que tem essa ideologia, graças a Deus, de pegar a sua bicicleta e sair por aí, tanto em grupo quanto sozinho. Às vezes você encontra 2, 3, 5, tem grupos que conseguem juntar aí 20 pessoas, 30 pessoas. Então, assim, cada um faz aquele social, né? Junta aquelas pessoas que agrega aquele momento e vão pedalar. E isso é que importa. E fala pra gente, esses pedais, essas trilhas, é só suor ou tem diversão também? Gente do céu, aí que entra o X da questão, que é onde eu gosto, né? O Marcelo mesmo já presenciamos alguns fatos aqui, mas eu amo. O meu pedal é um pedal tão somente contemplativo. Eu não faço aquele pedal para competir com ninguém, para correria. Eu gosto de sair para a trilha sem hora para chegar, saio 4 horas da manhã, saio 5 horas da manhã, sem nenhum problema, durmo cedo para acordar muito cedo. Então, assim, eu vou para a trilha, beleza, a gente sofre, a gente passa fome, é suor, é cansaço, é muita dor, mas tem aquela parte da nossa recreação, né? Digamos assim, dancinhas, é música, é um monte de fotos que a gente faz, é um monte de lugares muito bonitos que a gente faz, sabe? Os animais, as plantas, as pessoas que a gente encontra pela trilha, tudo é motivo de alegria, tudo é motivo de você ir ali fazer um clique diferente, um olhar diferente e fotos diferentes, né? Eu sou apaixonada nisso. Marcelene, Se é para chamar a Marquinha para dançar na trilha, gente, eu vou. E eu vou com muita alegria. Eu sou apaixonada. Nós temos um vídeo, Marcelene, para ilustrar essa alegria toda. Bora assistir. Vamos. Larga caminhonete, rebaixada, o som ligado no 12. Olha nós aqui de novo. Essa é a moda dos praianos que gosta de uma folia, cavalgada e forró até amanhecer o dia. Marcelene, olha só, você une nessas pessoas e acabou que reuniu assim gente que gosta de juntar o melhor dos mundos, né? A diversão e também
a prática de exercício, né? Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre como que uma pessoa vai incentivando a outra, né? E incentivando também a não desistir, né? Continuar pedalando por aí. Que eu acho que, com certeza, esses dias, né, Marcelo, nós falamos aqui sobre prática de exercício em grupo, mas no caso foi o beach tênis. E a gente já provou aqui que quando tem alguém do lado, é muito mais fácil de continuar, de um ir estimulando o outro. E isso também acontece entre vocês? Exemplo, recentemente nós tivemos aqui pessoas que estavam, né, com um problema assim, seríssimo, desde a questão da pandemia, que vem aquela depressão, vem ansiedade. Gente, muita gente. Eu posso citar dentro do meu convívio hoje, um rapaz que ele chama Pedro. Pedro tem um testemunho de vida tremendo, entendeu? De depressão, de uma tentativa de suicídio. Assim, a gente tem até que ter cuidado ao falar sobre isso, mas o que acontece? Eu mandei uma mensagem um dia para o nosso grupo, o Pedala Porangatu, mandei essa mensagem para alguém, se alguém queria fazer um pedal na manhã seguinte. Só que eu não sabia o que estava acontecendo no coração do Pedro, né? E o Pedro, ele estava simplesmente num ato de desespero, de um problema que ele achava que fosse um problema, como diz o outro, que aquele problema fosse acabar com ele e a solução para ele seria ele acabar com a vida dele. Por causa dessa mensagem minha no grupo, que na verdade eu mandei essa mensagem errada, não era nem para ir para aquele grupo. Ele acabou ligando para mim falando, sério que a gente vai pedalar amanhã? Eu falei, não, calma, né? Porque não era naquele grupo. E aí ele falou assim, Marcinha, eu posso ir com você? Eu falei, claro, pode. E depois, tempos depois, o Pedro veio a me contar essa história. Depois disso, eu conheci uma amiga dele, e virou minha amiga em comum. Ela me contou essa história e a mãe do Pedro me contou essa história. Então, assim, eu acho que o seu estilo de vida, de alguma forma, ele acaba influenciando outra pessoa, né? E por que o Pedro hoje continua pedalando com a Marcinha depois de 2, 3 anos? Está fazendo 3 anos que o Pedro me acompanha direto. Porque o meu estilo de vida combinou com o estilo de vida dele. Ele gosta de sair para se divertir, porque na diversão você encontra uma forma de você esquecer muitos problemas que você está passando. E isso traz uma alegria para a gente que vocês não têm noção. A gente chega, a gente pega aqueles registros que a gente faz na trilha, vídeos, fotos, você acaba se transportando de novo para aquele lugar e morrendo de rir por alguma besteira que a gente fala ou faz. Isso faz muito bem. E eu percebo que dia após dia, tudo que a gente faz dentro do ciclismo, ele deixa muitas pessoas felizes. Embora a gente saiba que tem muita gente que tem suas limitações, não pode pedalar comigo saindo 4 horas da manhã porque tem filho, porque tem um trabalho que começa bem mais cedo do que o meu, mas de alguma forma essas pessoas estão ali te seguindo, te estimulando e aplaudindo o que você faz. Né? E eu acho que o bom influenciador é isso. Desculpa o trocadilho, mas é literalmente uma corrente do bem, né? Marcilene, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Parabéns pelo projeto que vocês desenvolvem aí, que mais pessoas possam pedalar, né? Certeza, muito obrigada, eu que agradeço de coração. Valeu. Agora, pessoal, tragam as crianças para a sala, porque chegou o momento de boas notícias aqui no Tom Maior, viu? Hora do Cuca Fresca. E a gente começa o nosso trio de notícias boas falando mais uma vez de um Nobel. Só que dessa vez do Nobel de Economia. Mais uma mulher teve seu trabalho de pesquisa reconhecido. E dessa vez com pesquisa sobre o mercado de trabalho. Olha só, trouxe mais informações aqui. Quem ganhou foi a norte-americana Cláudia Goldin, que foi agraciada com um prêmio por sua pesquisa sobre as mulheres no mercado de trabalho. E essa pesquisa reuniu mais de 200 anos de dados sobre o assunto. Esses dados é a maior pesquisa já realizada e traz mais informações sobre várias questões relacionadas ao tema e aos desafios que ainda poderão surgir no futuro. Bem legal, né, Marcelo? Sim, com certeza. Mulher no mercado de trabalho é um assunto que rende muitos temas, que ainda precisa, né, ser mais estudado. E é legal que uma pesquisadora, uma economista agora, recebeu o reconhecimento pelo um prêmio tão importante que é o Nobel. Sim, o reconhecimento pelo trabalho dela, né, e o reconhecimento da importância do tema, né, que precisa ser estudado. O que mais, Marcelo, que temos hoje? Vamos falar sobre educação, viu? Essa é para você que tem vontade de fazer um curso superior em uma universidade pública. A UEG,
Universidade Estadual de Goiás, está com inscrições abertas para o vestibular 2024. Olha só, são 3.710 vagas em 31 cursos oferecidos pela instituição. O valor da inscrição é R$ 50, mas olha só, Jéssica, é possível conseguir a isenção dessa taxa de inscrição se for doador de sangue, se tiver inscrito no cadastro único, se for doador de medula óssea ou de leite materno. Bacana, né? As inscrições elas vão até o dia 6 de novembro. Então, assim, é bom não deixar para a última hora. As informações completas estão no site da instituição, ueg.br. Vai lá dar uma conferida, hein? Vale a pena. Marcelo, a gente falou de saúde e de educação e agora eu quero falar sobre o limão. Limão? Limão é o assunto para terminar o Cuca Fresca. Vamos lá. Essa fruta que, assim, é tão tradicional em nossas casas, foi eleita a mais saudável do mundo. Diferente, né? Sim. Essa fruta conhecida pelo seu sabor azedo, além de ser utilizada na culinária, cuidados com higiene e até beleza, está num ranking estabelecido por uma universidade de Nova Jersey, como uma das frutas, né, mais saudáveis por suas propriedades nutricionais. O limão é rico em vitamina C, sendo também um antioxidante natural e também muito bom para fortalecer a imunidade. Essas vós já sabiam, né? Já, com certeza. E ele protege contra os radicais livres e também é capaz de fornecer 100% dos nutrientes necessários para uma dieta com apenas 100 gramas. Essa é nova, essa eu não sabia, Poderoso. hein? Vamos comprar mais limão, Marcelo. Sim, com certeza, viu? Então é isso, gente. Cuca Fresca de hoje teve notícia de educação, de economia e também dica para comprar limão. E agora o Tom Maior vai para o rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos de volta com o Tom Maior aqui na Sagres TV e também pelo YouTube do Sistema Sagres, por onde você pode interagir conosco, mandando aí o seu recado e a sua participação. Faça esse programa junto com a gente, hein? E a gente começa esse segundo bloco com aquele quadro que traz os assuntos que estão em alta e tudo isso sem filtros. E para falar sobre isso, agora vamos conversar com a Angélica, que é dubladora e atriz. Oi, Angélica, tudo bem? Você. Tudo jóia. Angélica, seja bem-vinda ao Tom Maior, satisfação falar com você. Tem um assunto que está em alta aqui e a gente trouxe para essa discussão, que é o uso da inteligência artificial em dublagens. Sim. Queria saber sua opinião a respeito disso, você já ouviu falar sobre esse assunto? Esse assunto está sendo muito falado ultimamente e é uma preocupação tanto de locutores, como dubladores, como atores de todas as áreas, porque, com certeza, se ela não for bem usada, muita gente vai perder o seu ganha-pão, o seu trabalho, né? Tem pessoas que vivem disso. No meu caso, eu sou 40 anos que eu sou dubladora e é muito triste a gente pensar que pode ser substituído simplesmente por uma máquina que nem sempre vai ter verdade, né? Porque o ator é verdade. Quando a gente fala, a gente, né? E outra, independer a nossa língua, são muitas questões que estão aí envolvidas, né? Com a inteligência artificial. Acredito que a única possibilidade que a gente vê é existirem regras para elas serem usadas, né? Porque hoje a gente está falando a respeito da dublagem ou da locução, mas com certeza lá para frente isso vai estar relacionado a muitas áreas, a praticamente todas as áreas de trabalhadores que existem. Quer dizer, imagina todas as pessoas ficando sem trabalho por causa da inteligência artificial, né? Isso, o mundo acho que entraria num caos, né? E, Angélica, já que você falou aí pra gente, são 40 anos, né, de dublagem, conta pra gente alguns dos personagens que você já fez, também como que você começou, né? Na verdade, eu era bailarina, fiz um teste do teatro da Turma da Mônica de bonecos, acabei passando no teste, comecei a fazer a Mônica, e logo em seguida pintou um teste para fazer a voz do Cebolinha, quando eu peguei. E aí, desde então, lá se vão 40 anos, comecei a fazer o Cebolinha e logo na sequência comecei a dublar direto em várias dubladoras, enfim, já vi vários filmes, várias séries.
assim, dos personagens mais conhecidos, né? São o Cebolinha, o Ceninha, tem também, é isso, tem também atrizes que eu costumo fazer, Reese Witherspoon, Winona Ryder, a Lily Evangelista, a Vespa, né, da Marvel, é muita coisa. E famosa por Legalmente Loira, né, Angélica? Isso. E para a gente fechar o nosso bate-papo, Angélica, eu queria que você comentasse, né, sobre, na sua opinião, o que pode ser perdido, né, caso essa inteligência artificial se expanda, né? O que só o dublador tem, só ele passa com a voz dele? Olha, eu acho que tem várias coisas, né? A máquina ela não tem emoção. Por mais que eles alimentem e talvez ela se aproxime muito, eu acho que ela não chega no que o ser humano realmente, como o ser humano é, né? E fala, é do jeito que ele fala, do jeito que ele faz. Por isso a gente tem que pensar que cada país tem uma maneira de falar. Então nós vamos criar, a gente vai assistir filmes com percepções de que país. Quer dizer, como é que fica a nossa forma de falar do brasileiro, entendeu? Interjeições, palavras que só tem aqui no Brasil. Como é que ficaria isso também com a inteligência artificial? E tem muito mais coisas, mas em questão a gente também tem que pensar que a gente está falando, que o pessoal fala, é só dublador. Não, não é só dublador. A gente tem que ver que tem dublador, tem o técnico de som, tem o produtor que faz a escalação, tem, enfim, desde a faxineira do lugar, do estúdio de som, a fábrica de microfones, a fábrica de, sei lá, se você for pensar, a cadeia é gigante, né? E todas essas pessoas também vão ficar sem trabalho. Então, é muita coisa que a gente tem que pensar, né? Eu acho que e da língua, né? Eu acho que a língua é muito importante para um país, né? Então a gente tem que de fato pensar como é importante a gente manter, sabe, essa história mesmo, né? Além do mais, a gente sabe que a dublagem acabou sendo um patrimônio nacional, né? Então, enfim, são muitos questionamentos, assim, eu acho. De patrimônio, tem uns personagens que, assim, não tenho nem dúvidas, que entraram para nossa cultura, é um patrimônio mesmo. Nosso tempo está acabando, mas, assim, recebi pedidos aqui, pedidos fortes, de que você encerre essa entrevista fazendo a voz do Cebolinha. É um pedido, assim, que vem com muita força, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui. Até breve. Que legal. Angélica, muito obrigado, viu? Muito obrigado por tirar um tempinho. A gente sabe que você está aí no trânsito, né? Parou para falar com a gente. Espero que a gente possa conversar mais vezes sobre arte, dublagem, atuação. Valeu. Com certeza. Quando precisar é só chamar. Um abraço. Gente, e agora nós continuamos falando sobre carreira de dubladores. A nossa repórter Ananda Leonel conversou com o Jorge Vasconcelos, bem famoso também no mundo da dublagem. Inclusive, ele é a voz do Macaco Louco, isso mesmo, das Meninas Superpoderosas. Ela conversou com ele e nós agora vamos ver o resultado dessa matéria super especial. Com quem vamos falar? Com o mestre da dublagem, Jorge Vasconcelos. É um prazer ter você aqui em Goiânia e para compartilhar esse seu trabalho sensacional que você ministra aí desde a década de 80, né, Jorge? Conta pra gente como que você começou aí na área da dublagem. Olá gente, boa tarde, tudo bem? Eu comecei em 1988. Aliás, 88 foi o ano que eu fiz o curso de dublagem, né? Eu, na verdade, comecei a dublar mesmo em 89. 1989. E de lá para cá já estou completando 35 anos, né? Nessa carreira, nessa profissão. Na profissão de ator eu já estou há mais tempo. A dublagem aconteceu depois. E foi uma escolha muito boa, sabe? Muito acertada que eu fiz. E como que está o mercado hoje em dia? Hoje muitos jovens sonham em trabalhar, né, como dublador. Como que eles podem começar neste mercado? Bom, a dublagem é a carreira do ator, né? É um segmento da carreira do ator. Você tem que passar pela escola de teatro, entender de interpretação, conhecer teatro, conhecer artes.
E daí fazer um curso de dublagem, é um curso que dura de 3 a 6 meses, e ingressar no mercado. Vamos dizer assim, não é uma coisa fácil, você vai chegar e dizer assim, não, vou começar a dublar. Não, tem várias etapas, você vai cumprindo as etapas e vai chegando lá. Tem toda uma preparação, então. Tem toda uma preparação. É um mercado legal, gostoso, bacana, que cresceu muito e que virou até um certo glamour, mas tem toda uma preparação, tem um caminho para chegar lá. Você já dublou diversos personagens, vários personagens de séries, filmes, animações. Tem algum que você gosta bastante? Você fala, esse aí que tá pelo menos no meu top 5. Meu top 5? Eu vou colocar, para quem assistiu A Vaca e o Frango, eu gostava muito do Bum de Fora. Era um personagem que eu fazia, eu me diverti muito fazendo aquele personagem. Porque eu fazia o que eu queria no texto. Às vezes eu cortava metade do texto, do que estava lá, e eu inventava o resto. Você pode então soltar uma frase aí marcante do personagem para nós? Por exemplo, ele chegava no colégio, né? Estavam os meninos lá brincando e ele vinha e dizia: "Olá, meninas, sou eu." Sensacional! Você também já dublou o Macaco Louco. Você pode falar aí, cidade de tal, alguma palavrinha também do Macaco Louco? Esse é o carro-chefe, né? O Macaco Louco foi meu carro. Onde eu chego, as pessoas, Macaco Louco. Embora eu hoje nem faça mais a voz do Macaco Louco, mas é o carro-chefe. As pessoas me associam diretamente ao Macaco Louco, né? Que foi um personagem que, assim, eu nem imaginava que fosse fazer. A gente fez um teste, eu fiz um teste com grandes dubladores da época, e eu ganhei aquele teste. Falei, caramba, vou assumir esse compromisso. Mas era uma brincadeira, né, do pessoal da Cartoon e tal. E aí eu falei, já estou aqui, vamos embora, vamos brincar com isso. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande, porque o texto era muito pequeno em relação a tudo que ele falava. E quando eu começava a falar, sempre as falas, como a gente chama na nossa linguagem, as falas sempre ficavam curtas. Então eu tinha que sempre enxertar alguma coisa, né? Aí eu falei, quer saber? Vou tornar esse cara redundante. Aí eu comecei. Bom, gente, é o seguinte, eu estou aqui em Goiânia porque Goiânia me convidou. Se Goiânia não tivesse me convidado, então eu não estaria aqui. Mas como já me convidou, então eu estou aqui. Estou aqui porque me convidou, entendeu? E assim eu ia brincando com o texto e fazendo isso. Mas uma coisa que eu mais gostava de fazer era quando ele chegava nos lugares e ele dizia: "Eu sou o Macaco Louco. Eu sou o dono de Townsville." Sensacional. Que legal, hein? Não Muito tem como. bom. A gente, assim, fala de dublagem, já vem uma memória afetiva, né, Marcelo? Sim, exatamente. Pensar nos personagens. A gente conversando com a Angélica, ela dublou a voz da Reese, que fez Legalmente Loira. Gente, um dos meus filmes favoritos, eu tenho que confessar. E o curioso é que quando a gente vê quem faz a voz, parece que se destaca aquilo que a gente está ouvindo não é daquela pessoa que a gente está vendo, né? Exatamente. Pensa assim, né? Por exemplo, Cebolinha é um dos personagens, assim, que mais fazem parte da nossa infância, da nossa memória, né? Ali, eu lembro que eu comecei a minha vida de leitora com gibi. Sim. E depois, assim, né, vi o desenho na TV, mas o Cebolinha, né, a Mônica, toda a turma faz parte dessa memória. E é tão legal que conhecer quem dá a voz, a gente se sente mais próximo desse universo. Com certeza, viu? E você sabe que daqui a pouco a gente vai falar de uma produção que foi feita em Goiás, né, um desenho de animação, em que uma das vozes é de um colega nosso aqui da Sagres, né, do Sistema Sagres, né? E você vê o personagem e nem associa a pessoa que a gente conhece, né? Exatamente. E você, Marcelo, assim, você lembra de algum personagem, de um desenho que você gostaria muito de conhecer o dublador? Um desenho que eu gostaria, acho que talvez Pica-Pau. Pica-Pau não, Tom e Jerry. Tom e Jerry. Se bem que Tom e Jerry não tinha muita fala. Quase não tinha fala, né? É verdade. Mas, assim, também é um desenho clássico da infância. Olha, filme é muito legal, mas série também. Porque série a gente acompanha por várias temporadas. E aí, pro pessoal que gosta, né, de acompanhar filme dublado, aquela voz passa ali, às vezes, 5, 6... Tem uma série que eu assisto, não vou falar o nome, mas, assim, tem 15, 20 temporadas. Nossa. E aí você ouve aquela voz e já associa facilmente aquele personagem, né? Então, assim, é um trabalho, né? A gente comentou sobre a questão da inteligência artificial, né, nesse mundo. É legal a gente pensar sobre isso, né? Que é uma profissão que merece ser mais valorizada, porque realmente a voz ali é uma parte fundamental daquele personagem que a gente tanto ama acompanhar.
E falar em amor, Marcelo, vamos falar de amor de cachorro, Vamos. amor de pet. Vamos falar de amor de pet? Olha só, tem uma história aqui, gente, que é muito legal, viu? Um garotinho que ele é de onde? Ele é do Peru. Peru. O garotinho se chama Lopes, lá do Peru. Ele tinha uma cachorrinha e queria levar esse cachorrinho para a escola. A gente vai vendo aí as imagens, né? E ele não tinha com quem deixar esse cachorro e pediu para a professora para que ele pudesse levar esse cachorro para a escola, esse dogzinho dele para a escola. A professora deixou uma vez e depois esse animalzinho deu tão certo com a turma que ele passou a frequentar a aula junto com o pequeno Lopes. Passou a ser mais um integrante da turma, o xodó da turma, o mascote, né, digamos assim, da escola. E ele ia, acompanhava as aulas e acho que só não aprendeu a ler e escrever porque a anatomia não permite. Mas é muito fofo, olha só, gente. É tão bonitinho ver assim, a proximidade, né, dele. E olha só, você falou pequeno Lopes, ela chama pequena essa cachorra. É pequena. Pequena, né? E é muito legal ver o amor, né? E como que a sala acolheu também, Sim. né? Esse cachorrinho na sala de aula e também a empatia da professora. Pois é. Muito bom esse bloco, né, Marcelo? Muito bom. Vamos para um intervalo agora. Bora lá. Daqui a pouquinho o Tom Maior está de volta para falar ainda de animação, né? Filme de animação produzido para crianças. A gente volta já. Hoje é dia de receber artista no estúdio. Se você gosta de filmes de animação, então fique aí. Vamos conversar agora sobre o filme A Ilha dos Ilus, uma animação super legal e produzida em Goiás. E para falar mais detalhes sobre toda essa proposta, sobre esse universo, está aqui o diretor do filme. Bem-vindo! Muito obrigado por vocês terem convidado, estar recebendo o nosso trabalho lá da produtora da Amandra. Enfim, a gente tem uma conversinha boa para fazer agora. Com certeza. Para desenvolver. Seja bem-vindo ao Tom Maior, Paulo. A Amandra Filmes, ela já tem uma trajetória muito longa, né? Eu queria que você falasse, assim, de uma forma resumida, um pouco do que vocês já fizeram. Bom, a gente tem aí 20 anos de mercado, né? Quer dizer, 20 anos na área de animação. Então, isso é assim, começa com a brincadeira de universitários, que depois vira pequenos jobzinhos, jobs são trabalhos, né, que pega de publicidade, e de repente vira profissão, aí vira carreira, né? E eu acredito que a gente só consegue ver o potencial de um artista quando vira carreira, no sentido de que a pessoa, ela aprende aquilo, ela vivencia. Tem coisa que é muito importante formação, né, mas tem coisa que é só a vivência, que é diferente da experiência. A experiência vai acumulando, vivência você vai vivendo, né? Você vai extraindo algo e se aperfeiçoando. E a gente fez isso nesses 20 anos, né? A gente tem ali 8 curtas-metragens que serviu como um belo laboratório, porque ali a gente entendeu como contar uma história, como dominar gêneros, né? Aqui é comédia, aqui é mais suspense, aqui é fábula, né? Enfim, ali a gente domina como organizar o gênero narrativo e trabalhar nisso. E aí a gente evoluiu naturalmente para séries. Então, desde 2016, a gente vem fazendo série. Então, a gente fez a série Júlio Verne, que passou a Júlio Verne e Muralzinho a gente fez no mesmo ano. Então, as duas passaram na TV Brasil, TV Cultura, estão na Amazon Prime também. E aí a gente já engatou a terceira, que é a Ada e Roy, que é educativa também, primeira infância, é 3D, passou também na TV Brasil, na TV Cultura, e agora está na Amazon Prime. E Júlio Verne agora está na TV Rá-Tim-Bum. E a gente conseguiu fazer a quarta série, que é o Parque de Adelim, que atualmente está passando na TV Cultura, né, todos os dias, né, nacional, está formando seu públicozinho, está até legal de sentir que aí já é infanto-juvenil, né? Sim. Então as piadas mais assim, apropriadas para a idade, né? E aí a gente agora está fazendo a nossa quinta série, Guinax, que a gente está na metade da produção, e é uma série de animação que se passa em Goiânia. Eu quis escrachar Goiânia na tela, para arder nos olhos, é Goiânia, sabe? Então, é Goiânia. Todas as partes que a gente conhece aqui como goianos, né? Monumento das Três Raças, Praça do Sol, até Feira da Marreta eu coloquei, mas aí eu ia falar porque é infanto-juvenil, né? Aí pode. Aí nesse caso pode, né? Não que é certo, mas dá humor da piada. E a Ilha dos Ilus também é um fruto desse processo, desse longa que a gente vai conversar aqui. Então é um longa aí que a gente vem, quando teve
germinou a ideia, a primeira vez que a gente teve a ideia, então foi ali uns 10 anos atrás, mas a gente teve que ir para pitching. Quem não conhece pitching é assim, você tem a sua ideia, você tem ali a produção, assim, o pessoal que vai trabalhar com você, e você vai lá defender para pessoas do banco, pessoas da área, a Ancine, né, que é a agência reguladora do audiovisual e tudo mais. Você vai lá defender que a sua ideia vale a pena ser investido audiovisual, animação em Goiás. Então a gente teve que defender que valia a pena, para descentralizar. Isso aí não tinha cota na época, que era assim, descentralizar, era tudo centralizado. E a gente desceu para o Ringo ali, junto com o Celton Mello, junto com as grandes, né, produtoras do país, e a gente conseguiu trazer o Ilu para cá, que é esse filme que a gente vai conversar. Bacana. E a gente separou também um videozinho para o pessoal entender mais sobre o que é a Ilha dos Ilus. Vamos assistir. Oi, eu sou o Pocó. Mas nem sempre foi um cachorro. A minha história começou numa ilha, onde ficam todos os animais antes de nascerem. Aqui, todos nós começamos como um bichinho azul, um Ilu. Aí depois somos levados para uma grande aventura. Isso, amiguinhos! Aqui vocês aprendem tudo o que precisam para ser um animal. Uma nova vida irá acontecer do outro lado. Mas a minha aventura deu errado. Deu errado! E a minha mudança foi muito maior que a dos outros. Eu tive que trazer de volta! Só que eu não era o único. Eu vim aqui te chamar para um clã. Nesse clã, todos foram rejeitados igual você. Eu quero uma família! E o que já tava ruim deu uma piorada. Existe no mundo de fora uma réptil. Ela tenta entrar aqui e tomar a casa de entregas. Por isso eu preciso que esse plano dê certo, mesmo que custe a vida dela. Custe a vida de quem, chefoa? A sua. Uhul! Qual é o plano? Você vai ser uma espiã na Ilha dos Ilus. Olha, não foi fácil, viu? Rico, a árvore! Tá caindo na Vila dos Ilus! A Tila vai trazer a Gacra! É, foi bem difícil, mas pelos amigos e para ter uma família, vale a pena. A diversidade é a força desse clã. Essa é a minha história, a nossa história, que começou lá, na Ilha dos Ilus. Ilha dos Ilus. Que legal, né? Dá pra ver que ele é bem diverso, muito colorido. Então, vamos assim reforçar. A Ilha dos Ilus, então, é um espaço de desenvolvimento, né? Desses filhotinhos, digamos assim. É uma história que se passa antes dos animais nascerem, né? E ali todos começam na forma desses iluzinhos, desses bichinhos azul, mostrando um tronco comum, né? E depois eles vão ser os animais que eles são destinados a ser aqui na Terra, né? Então, assim, isso é interessante porque ali fala da diversidade, né? Que, assim, a gente trabalhou isso porque ali, quando o nosso protagonista volta, porque ele é entregue errado, ele é rejeitado, e aí ele descobre que existe um clã de animais rejeitados, que passaram pela mesma coisa que ele passou, né? E ali eles se veem como família, mas cada um é um animal diferente. E é interessante porque aí, de uma forma bem natural, não panfletária, não, né? Mas, assim, panfletária no sentido, assim, não professoral, né? Vai se mostrando isso, que a diversidade ela é boa, porque a gente fala assim, não, é importante aceitar a diversidade como se fosse um esforço nosso, tá bom, eu vou fazer uma caridade, né? Como se fosse uma caridade. Mas o filme fala, não, é importante porque complementa a nossa visão de mundo, entende? Então, a história de cada um do clã ajuda o nosso protagonista a entender melhor o mundo onde ele vive. Então, assim, o mundo é muito grande para ser visto apenas de um ponto de vista. Então, por exemplo, com certeza eu vivi coisas que você não viveu, você viveu coisas que eu não vivi. Mas quando a gente conversa, a sua experiência de mundo complementa a minha experiência de mundo, porque você vive coisas, nesse mesmo mundo que a gente transita, a sua experiência pode ser bem diferente da minha, no mesmo mundo. Sim. E a diversidade, ela faz isso, ela traz essa complementação de olhar. Então, o protagonista, ele se transforma através disso, entendeu? E essa coisa do ponto comum e virando né, vários animais, é essa pergunta, assim, que unidade existe sobre o véu da diversidade? Porque, no fundo, somos iguais. Assim, a forma com que a gente lida com isso, ou às vezes a proporção que a gente vive, seja diferente. Mas você triste é igual eu triste, você feliz é igual eu feliz.
A diferença é como a gente lida. Então, eu acho que a empatia é mais procurar o outro dentro de si, não se colocar dentro do outro, porque temos os mesmos sentimentos, temos, né, as mesmas coisas. A diferença é como lida. Então, isso é o norte, assim, que o filme... né, ela fala de uma forma divertida, parece muito profunda, mas é um filme infantil, de 5 a 12, né? Mas é só mostrando essa questão que é simples, a trama é simples dentro de um universo rico, né, que a gente quis fazer. É o famoso moral da história, né? É uma fábula. Sim. A gente pensou em fábula, né? Assim. Outra coisa que me chamou a atenção foi esse filme, não só esse, mas outras produções da Mandra, olharem para a primeira infância. Né? E me parece que hoje a gente não tem tanta produção, ou focam mais no infanto-juvenil do que nos primeiros anos de vida. Seria isso mesmo? Assim, vocês, não, esse mercado tem um espaço para a gente trabalhar, como que é? Eu acho que existe aí uma necessidade, né? Você vê assim, filmes, esse é um longa de animação infantil. Se tem apostado muito na animação chamada Família, né? E Família é o quê? Não sei, dos 5 anos aos 98, aos 100 anos de idade, eu não sei, mas assim, é tudo isso. Mas lógico, assim, quando você pensa num conteúdo família, existem certas nuances de roteiro, alguns símbolos também que é trabalhado, que a criança às vezes não pega, não tem experiência de vida suficiente para captar aquilo. Quando é público infantil, você tem que pensar numa coisa sensorial, você tem que pensar assim, se aquilo lá, se a frase está simples, né? Se está tendo uma sinfonia até nas vozes, né? Que é colocada. Mas acontece que a primeira infância, ela é uma infância ela é extremamente importante para a sociedade. Porque teve até um Nobel de Economia que ganhou o prêmio Nobel, porque ele falou assim, o investimento que se faz na primeira infância retorna 3, 4 vezes mais. É muito, ele como economista, ele entendeu, é muito lucrativo. Porque você gasta pouco e o resultado é muito. Então, muitas vezes acontece, de adulto, é mais difícil mudar, né, para lá. É mais difícil entrar certos conceitos na cabeça, porque já tem uma formação naquilo. Agora, quando se pega informação, valores importantes, valores que são ponto pacífico, independente do seu campo ideológico, da sua religião, sei lá. Existem pontos pacíficos, por exemplo, a amizade ela é importante, a convivência com o outro é importante, valores éticos, né, responsabilidade, isso tudo são pontos pacíficos. E isso colocado na primeira infância, ela cria aquilo que você estava dizendo, uma memória afetiva. Quando a gente faz um conteúdo e tem uns personagens, aí de repente a gente cria uma memória afetiva não só pela voz, ou pelo personagem, ou pela história, mas acaba indo também por aquela mensagem, né? Que é os filmes da Disney, como ficam, né? Sim, assim, aquelas mensagens e tudo mais. Então, eu acho muito importante. E a gente lá trabalhou, assim, 3 séries, primeira infância e esse longa. A gente fala primeira infância, mas assim, infância ela é bem plural, né? Existe criança de tudo que é jeito. E eu queria saber, assim, se na hora de pensar os personagens, cada animalzinho ali, como que vocês pensaram a construção dos personagens, como eles vão se parecer, os trejeitos, né, que a gente estava comentando, Sim. Como que foi esse cuidado de pensar, esse personagem aqui vai trazer essa mensagem, esse daqui vai ser mais assim, tem esse cuidado? A própria história, inclusive, foi criada, foi escrita pela Mandra? Foi por nós. Eu escrevi a história, dirigi, né? E por isso que eu sei responder essa pergunta aí. Assim, quando se pensa em personagens como roteirista, a gente tem que ver assim, existe o personagem e existe a relação dos personagens. Então tem personagens que funcionam com relação com os outros. Após que se fizesse uma série, imagina uma animação que você gosta, e fizesse apenas uma série só de um daquele personagem, às vezes você não ia gostar tanto dele, porque você gostava era da interação. Então tem que pensar na construção e na interação. Então para o nosso protagonista, ele é redondinho, você vê assim, é sensorial a forma dele, formato mais sensorial, é bem redondinho, e tem uma justificativa na história, porque ele foi mandado para uma família de avestruz, ele estava no ovo, né? Então você vê ali, ele saindo do ovo. E ali, então, tem essa parte da forma e tem a voz. Quem deu a voz para ele, voz original, importante dizer que não é dublagem, né? Como a gente estava falando, voz original é uma criação, a dublagem já tem uma criação em cima, né? Foi o Carlos Magno. O Carlos Magno deu... Ele é goiano, inclusive? Ele é goiano, exatamente. E ele deu voz para o trenzinho do Thomas e seu amigo, para aquele...
Tem aquele Blade, tem um personagem principal que ele deu também a voz. E ele trabalha com a gente desde sempre, assim. A gente trabalha sempre muito... Então tem muitas animações que ele fez. E ele tem uma voz jovial, uma voz, assim, que cativa. É uma voz que acolhe, porque ele sabe entonar de uma forma que cria uma conexão instantânea, parece, com a criança, sabe? Ele é muito talentoso nisso. Então foi colocada a voz dele, né? Mas aí, aquilo que eu estava falando da sinfonia. Aí, para a voz do Rinco, que foi o Macade, que é o Macade Elisita, que é goiano também, né? É um dublador profissional, né? Aí deu a voz do Guaxinim, do Guardião da Galáxia, né? É a voz do Salsicha hoje, né? E tudo. E aí, assim, ele já tinha que ter uma voz mais impostada, já que ele era mais agudinho, né? Então, mais agudo. Então, assim, a gente pensa nas sinfonias da voz, que, como a gente falou, a criança é sensorial, né? Então, é importante trabalhar som, imagem, né? Para essa faixa etária específica. Bacana, viu? Já para a gente encerrar, fala para a gente quanto tempo que foi essa produção, né? Esse foi o primeiro longa de vocês, né? Quanto tempo de produção? Foi o primeiro longa também do estado de Goiás. Tem um professor que falou que é do Centro-Oeste. Bom, foi 6 anos de produção mesmo, quando a gente começou a produzir. Não, da ideia foi 10 anos, mas a produção foi 6. E a produção, ela é muito interessante, assim, porque a produção de animação, ela leva esse tempo, diferente de live action, que às vezes a live action é série, filmes de gente, quando você vê pessoas na tela, né? Às vezes a produção se concentra em um mês, né? A mais forte, depois vira pré-produção. Então a animação é uma produção meio contínua durante esse tempo inteiro. Então, assim, é interessante, assim, a gente aqui foi feito com muitos artistas aqui goianos. E é interessante você perceber talentos aqui, e por isso é tão importante ter continuidade e incentivos públicos para que isso, como eu estava falando, não vire uma profissão, que vire carreira, porque assim, às vezes é lamentável você perder um talento para nada contra, eu acho extremamente importante, mas um concurso público, por exemplo, que é importante, mas às vezes a pessoa brilha, sabe, naquela parte da arte, naquela parte de cenário, naquela parte de criação de história. E isso é interessante, sempre dar oportunidade para essas pessoas. É bom dar voz, né? Pra voz gente tão para criativa, isso. Né? E a gente por viu falar isso. em criativa, Paulo, muito obrigada. Tá. Obrigado, né, por trazer o filme aqui pra gente, e eu tenho certeza que quem tá acompanhando ficou com essa vontade demais, né? Assim, a gente viu um pedacinho ali da história, mas fica o convite então para toda criança e família, adulto também, né? Tudo, é para criança, mas adultos fica tranquilo que é legal. Bacana, viu? Mais uma vez, obrigado aqui por sua participação. Muito obrigado aí ter recebido eu em nome da Amandra, né, e tudo mais. Valeu mesmo. Muito obrigada. E agora a gente continua com aquele quadro que homenageia grandes nomes da história. É o Pessoas na História, e hoje com Nelson Mandela. Ok. Dá licença, dá licença, camarada, dá licença. Dá licença, dá licença. Dá licença, camarada, dá licença. Fora da noite que me cobre, negra, como um poço de polo a polo. Eu agradeço aos deuses, independente do que eles sejam, por minha alma inconquistável. Este trecho do poema serviu de inspiração a Nelson Mandela em seus dias mais difíceis, durante os 27 anos em que esteve preso. Rolimbra Dalilihunga Mandela nasceu em 18 de julho de 1918 em Misevo, na África do Sul. Na escola primária, foi apelidado pela professora com o nome Nelson, em homenagem ao almirante Nelson, seguindo a tradição de dar nomes ingleses a todas as crianças que frequentavam a escola. Ingressou no curso de Direito na primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros. Mandela fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, um importante instrumento de representação política dos negros no país. Em 1948, o regime do apartheid foi instalado pelo Partido Nacional, impondo rígidas leis de segregação racial e ausência do direito dos negros.
Foram tempos de massacre, mortes, mas também de lutas. Em 1960, Nelson foi condenado à prisão perpétua, sendo liberado somente depois de 27 longos anos, quando o apartheid chegou ao fim. Em 93, auxiliou na criação de uma nova Constituição e recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 94, foi eleito o primeiro presidente democrático da África do Sul. Importantes leis a favor dos negros foram criadas. Nelson se tornou referência na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, inspirando até hoje as mais diversas gerações. Mandela nos ensinou que a grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em nos levantarmos a cada vez que cairmos. Salve Nelson Mandela! Este é Nelson e essa é a sua história. A Jéssica, minha xará, é tão talentosa contando histórias, né? Dessa vez sobre um nome tão importante para a luta negra, para a emancipação, né? De uma população negra que estava sendo gravemente, né, oprimida na África do Sul. E agora a Jéssica trouxe essa leveza para contar e para homenagear a história do Nelson Mandela. E esse é um quadro que a gente fala sobre grandes nomes do mundo e do Brasil também, do nosso estado. E se você quer ver alguém aqui no Pessoas na História, manda seu comentário lá no nosso Instagram, Sistema Sagres _. Hora de dar tchau, né, Marcelo? Hora de dar tchau, mas o Tom Maior amanhã está de volta e esperamos você. Até lá, tchau, gente. Tchau.